Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, os versículos de 29 a 39. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Ontem nós meditamos sobre a espiritualidade, o modelo de espiritualidade de Caim, ou o modelo de espiritualidade doentia. Então hoje nós vamos meditar sobre o modelo de espiritualidade saudável, o modelo de espiritualidade de Jesus. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque para isso eu vim. Então foram por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Em 1967, um filósofo francês chamado Guy Debord publicou um livro que era Sociedade do Espetáculo. Naquele livro ele sinalizava que estava começando a surgir uma nova sociedade, nunca vista até então, com algumas características muito diferentes. Essa sociedade era uma sociedade onde predominava o espetáculo, a homogeneização, as pessoas seriam cada vez mais iguais, os grupos seriam cada vez mais iguais, as diferenças iriam caindo, seria uma sociedade de consumo e uma sociedade também fragmentada. Com a sociedade do espetáculo, ele dizia que se consagrava a glória do reino da aparência. As pessoas viveriam cada vez mais pela aparência, não importava muito ser, o importante era parecer que era, não importava tanto aquilo que você de fato era, mas o que você aparentava ser. Por sociedade do espetáculo, ele também dizia que as pessoas cada vez mais iriam preferir a imagem à realidade concreta, iriam preferir a aparência do ser, prefeririam a ilusão à própria realidade. Ele dizia também, em 1967, que essa nova sociedade iria produzir celebridades instantâneas. As pessoas seriam famosas cada vez mais, nem que fosse por 15 minutos. Isso foi em 1967 na França. Lá já chegou há algumas décadas, mas aqui faz pouco tempo que essa sociedade do espetáculo tem se instalado entre nós. Debord dizia que há dois tipos de espetáculos. O primeiro é o que ele chamava de um espetáculo centralizado. Esse tipo de espetáculo era o espetáculo centralizado, personalista, em uma única pessoa, mas também formado por slogans. As pessoas estariam atrás de chavões, né? Chavões, e esses chavões que animariam as massas cada vez mais.
grandes lemas. E o outro tipo de espetáculo é o que ele chamava de espetáculo difuso. As pessoas seriam colocadas, postas em um reino de uma falsa liberdade de escolhas. As mídias sociais de massas manipulariam de tal maneira por trás que as pessoas pensariam que as escolhas delas são livres, mas elas não perceberiam que estavam sendo manipuladas. Então, ele falava sobre essa sociedade do espetáculo, sobre essa sociedade homogeneizada, massificada. Agora esqueci o nome do teatrólogo, intelectual pernambucano, autor de vários livros, professor na Universidade Federal de Pernambuco, Ariano Suassuna. Obrigado. Ariano Suassuna tem uma história muito interessante. Ele, em uma das suas palestras, ele disse o seguinte: esse negócio está se tornando tão igual que, só para vocês terem uma ideia, eu peguei um avião em Recife, e enquanto eu estava lá, uma moça anunciou com a voz bonita e potente, dizendo: atenção, senhores passageiros, dirijam-se ao portão tal e o voo número tal estará saindo. Ele disse que estava indo para Porto Alegre. Quando chegou em São Paulo, a mesma moça, com a mesma voz, estava dizendo: bem-vindos a São Paulo. Quando ele chegou no Rio Grande do Sul, a mesma moça com a mesma voz estava dizendo. E ele fazia essa crítica dessa sociedade homogeneizada, onde não se faz mais nenhuma diferença, onde não há mais nenhuma diferença. O que de Boa falava é que esse tipo de sociedade homogeneizada, ela é manipulada pelo próprio capitalismo. Há um interesse, é criar uma sociedade de consumo, é fazer com que todos sejam iguais, todo mundo veste a mesma coisa, usa o mesmo penteado, a mesma camisa, a mesma calça, e com isso pode se produzir em larga escala a sociedade de consumo, onde transmite uma sensação de uma permanente felicidade. Para ser feliz, basta consumir. Se vai ao shopping, usa o cartão de crédito, não importa se depois você vai ficar desesperado ou não. Essa sociedade de consumo é uma sociedade que estimula você a comprar o que você não precisa, gastando o que você não tem, para se tornar parecido com gente que você não gosta, Vou repetir: essa sociedade de consumo é uma sociedade que estimula você a gastar o que você não tem, para comprar o que não precisa, se tornar parecido com gente que você não gosta. Essa sociedade do espetáculo, homogeneizada e também consumista, é uma sociedade que vale tudo. O que vale é o show. Hoje você tem programas, o show da fé é típico de um tipo de programa. A fé tem de ser show. Se não for show, não é fé, não atrai, não chama a atenção. O jornalismo tem de ser jornalismo, senão não consegue captar a atenção, não consegue atrair. Os telejornais precisam ser teledramatizados para poder cativar as pessoas. As igrejas, por outro lado, precisam promover os seus shows semanais, dominicais, e cada vez mais fazendo um esforço danado para competir com os shows da fé, com os shows televisivos que existem. Essa sociedade de Boa falava que era também uma sociedade fragmentada. Havia uma desinformação total. As informações eram sempre parciais e manipuladas. Portanto, elas estavam prontas para serem sociedades conduzidas como massa que não pensa. Hoje, quando alguém faz uma pergunta a um pastor sobre a Bíblia, enquanto ele está tentando lembrar das aulas de grego, de hebraico, de hermenêutica, de exegese, e está tentando raciocinar, a pessoa já consultou São Google no celular e já diz assim: não, eu posso lhe dizer aqui agora, não precisa gaguejar, porque aqui eu tenho todas as interpretações, as últimas revelações do Espírito Santo, todas estão no Google, e eu
posso dizer para o senhor isso aí. Então, como é que a igreja responde a essa sociedade do espetáculo, a essa sociedade consumista, a essa sociedade massificada, a essa sociedade de um conhecimento fragmentado? Parece-me que a igreja responde promovendo um culto de espetáculo, onde o espetacular é ter é um culto da emocionalidade. As emoções estão sempre à flor da pele. Promove-se um culto que, acima de tudo, são cultos emocionais. Em alguns lugares, vocês sabem que quando a gente se emociona, as emoções, sejam elas positivas ou negativas, o cérebro produz algumas substâncias, adrenalina, endorfina e etc. Tal. Então, se produz endorfina, você está tranquilo, calma, relaxa, dá até paz do Senhor, glória a Deus e tal. Se é muito agitado e produz adrenalina, você fica agitado e já viu, né? Então, uma pessoa vem na igreja e o culto é maravilhoso, o ministro de louvor veio, levou para lá e tal. Por alguma razão, o ministro de louvor não pôde vir e o culto é feito à capela, sem muita emoção e tal. E aí o pastor também não se sente muito animado, e essa falta de ânimo contagia ou contamina a congregação, e ele sai de lá dizendo: o culto hoje não foi bom. Não sei o que é, mas não foi bom. Sabe, tem alguma coisa errada nessa igreja. No domingo seguinte ele volta, ele quer saber como é que vai ser o culto. Se for do mesmo jeito, ele diz: não, o Espírito Santo não está nesse negócio. E no terceiro domingo ele procura uma outra. Ele está sentindo falta ou de endorfina ou de adrenalina, não é tanto de Jesus. Se der uma injeção de endorfina ou de adrenalina, ele diz assim: como é que foi o culto? Como é que está sendo o culto? Está maravilhoso, tal. É porque está sentindo falta da droga que o cérebro não está produzindo. Então, infelizmente, muitas vezes a espiritualidade contemporânea, oferecida como resposta pelas nossas igrejas, tem sido uma espiritualidade do espetáculo das emoções, tem sido uma espiritualidade do consumo gospel, onde as pessoas se transformam, os crentes se transformam, os fiéis se transformam em consumidores do evangelho e de tantas outras coisas, onde também tem oferecido muitas vezes um conhecimento superficial, fragmentado e não sistemático como deveria ser. Agora, o padrão para a igreja, para os cristãos e para o cristianismo como um todo, o modelo deveria ser, ou deve ser, Jesus. O modelo deve ser Jesus. É Ele quem é o nosso guia, é Ele quem é o nosso modelo, e é Ele quem deve nos influenciar. E qual é o tipo, ou quais são as características da espiritualidade de Jesus que nós, de acordo com esse texto que nós lemos em Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39. Eu gostaria de compartilhar com vocês três caminhos da espiritualidade de Jesus. 3 pontos que se destacam nesse texto da espiritualidade de Jesus. Primeiro, parece-me que a espiritualidade no modelo de Jesus passa pela sinagoga. O texto começa dizendo aí que ele vai à sinagoga. A sinagoga não era um lugar qualquer. A sinagoga era o centro da vida espiritual do povo. Ela surge na comunidade judaica a partir dos exílios. Não tem templo mais, está muito distante. O povo precisa invocar a Deus. E não tem mais sacerdotes, o que você tem são os profetas, o que você tem são os rabinos, que vão articular uma nova concepção de Deus, uma nova teologia, um novo pensar de Deus, e vai reunir o povo em pequenos grupos. Então, a sinagoga é o centro espiritual, mas é o centro da espiritualidade judaica. Mas não era só o centro da espiritualidade. A sinagoga era o centro da intelectualidade também do povo judeu.
A sinagoga era uma escola, funcionava como uma escola de segunda a sexta, e no sábado você tinha a parte espiritual. A sinagoga era o centro da espiritualidade, mas era o centro da intelectualidade e era o centro também da vida social. Era ali onde o povo se encontrava. Depois de uma semana de trabalho, eles se encontravam para juntos adorarem a Deus, mas para juntos também se socializarem, conversarem, baterem papo, né? As sinagogas também era o lugar dos debates. Sinagoga não era o lugar onde a pessoa entrava e deixava o cérebro na porta ou do lado de fora e pegava quando saísse da sinagoga. Era o lugar dos grandes debates, onde se debatiam as grandes questões da sociedade e as grandes questões do judaísmo. A sinagoga era o lugar das hermenêuticas, onde se aprendia a ler a vida, a ler o texto, a Torá, mas a ler a vida e a ler também a sociedade. Na época de Jesus, você tinha dois famosos rabinos em Jerusalém, o rabino Hilel e o rabino Shammai. O rabino Hilel era flexível, era tranquilo, era inclusivo. O rabino Shammai era duro, era, no dizer, ortodoxo. Com ele ou era 8 ou 80, não tinha 40, ou sabe ou não sabe. No dizer de um professor que eu tive, ele dizia, um colega na universidade, ele disse: na minha matéria, você tem 3 notas, você tem 0, 5 ou 10. E aí um colega disse: professor, mas tem um problema, porque a média aqui é 6, e se não tirar 10, 5 está abaixo da média e 0 está pior ainda. Ele disse: sim, mas quem precisa de nota é você e não eu. A outra coisa, ele disse: mas o senhor não considera nem meio certo? Ele disse: meu filho, de meios certos e cretinos o país anda cheio, ou você sabe ou você não sabe. Era bem dentro da filosofia, bem dentro da teologia de Shammai, ou sabe ou não sabe, é 8 ou 80. Mas Hilel não, Hilel era mais tranquilo. Por outro lado, havia essas disputas hermenêuticas de interpretação do texto e da vida. Jesus foi formado nisso. Para Hilel, o divórcio poderia acontecer por qualquer coisa. Chegou em casa, não gostou da comida que estava pronta, pode dispensar a mulher. Para Shammai, não podia. E havia essas disputas. Então, a espiritualidade de Jesus passava pela sinagoga, que era o centro da espiritualidade judaica, que era o centro da intelectualidade, do pensar judaico e do pensar a sociedade, mas que também era o centro da vida social. Era a partir dali que eles se articulavam para, no nosso dizer hoje, comer uma pizza fora. Era a partir dali que eles se articulavam para um jantar, para comer alguma coisa juntos durante a semana. Era um lugar de aprendizado. Então a espiritualidade de Jesus passava pela sinagoga. Segundo, a espiritualidade de Jesus passava pela casa. Observe que ele vai para a casa de Pedro e André. Então passava pela casa. A casa, de fato, deveria ser a base das nossas igrejas. A casa, não era o templo, não, a casa. O templo, a gente vai para alimentar essa espiritualidade, como Jesus ia na sinagoga, mas era a casa é o fundamento. Então a espiritualidade de Jesus, ou no modelo de Jesus, passava pela casa. É na casa que ele ouve as histórias, é na casa que ele ouviu a história da sogra de Pedro, é na casa que ele ouve que tem gente doente, é na casa que ele ouve que tem gente machucada, é na casa que ele ouve que tem gente ferida, é na casa que ele ouve que tem gente que não consegue andar, que não consegue caminhar, mas é na casa também que ele se aproxima. Ele se aproxima da sogra de Pedro, é na casa que ele se aproxima dos doentes, é na casa que ele se aproxima das pessoas, é na casa que ele toma a sogra de Pedro pelas mãos, e é na casa que ele a ajuda a levantar. A casa é o lugar de proximidade,
A casa é o lugar de levantar aqueles que estão fracos na fé. A casa é o lugar de levar esperança. A casa é o lugar de fazer diferença. A casa é o lugar onde Jesus recebia o povo, e o povo pobre, solidário. Os pobres são solidários. Os pobres são solidários. E posso dar vários exemplos. Deixe-me lhe dar 2 exemplos aqui. Eu acho que ontem mencionei que trabalhei durante 4 anos em uma favela em Recife. Pode ter certeza, os pobres não passam fome. Chega na Semana Santa, interessante como um faz um cuscuz, leva um pedaço para um, e o outro faz uma tapioca, leva uma tapioca para outro, ajudam. Você já viu algum bêbado ficar sem tomar cachaça porque não tem dinheiro? Isso é solidariedade. É uma solidariedade fantástica. Eu não estou dizendo que é certa, mas o fato é que tem uma solidariedade aí fantástica. Dentro da favela onde eu trabalhava, eu nunca vi nenhuma daquelas pessoas ficar sem beber porque não tinha dinheiro. Porque um amigo disse: você é meu amigo do peito, está comigo, está com Deus, não fica sem beber de forma alguma. Então é na casa onde onde existe a solidariedade entre os pobres. Os pobres que não têm a quem recorrer, levam outros pobres a Jesus. Eles vão, são curados, retornam para buscar outros para poder levar a Jesus. É na casa onde acontece cura e libertação. Nós saímos das casas. Nós construímos os templos. E algumas vezes nós fizemos o seguinte: colocamos Deus na caixinha do templo e não deixamos nem ele ir para as casas. Então a espiritualidade no modelo de Jesus passa pela sinagoga, esse centro integral e integrativo, passa pelas casas. Terceiro, eu diria que a espiritualidade no modelo de Jesus passa pelo deserto. Diz aí que ele levanta de manhã e vai para um lugar deserto orar. Passa pelo deserto. É ali no deserto onde acontecem as grandes batalhas. É no deserto da vida onde acontece o silêncio total e absoluto. Por que as pessoas têm deixado de ler mais? Porque não aguentam ficar em silêncio. Você tem de ficar em silêncio para ouvir os autores, os defuntos que já morreram, mas que ainda falam através do texto. Para se comunicar com os mortos. Permita-me fazer essa brincadeira aqui. Se comunicar com aqueles que já foram, mas que ainda falam nos dias de hoje. Então a espiritualidade de Jesus passa pelo deserto, esse lugar de solidão, mas esse lugar de solitude. Ele vai para lá não porque alguém o deixou, ele vai para lá não porque ele foi obrigado, mas ele vai para o deserto como uma opção. Ele vai para o deserto para ficar a sós consigo mesmo. É no deserto onde acontecem os grandes confrontos consigo mesmo, com os seus problemas, com as suas motivações, as suas e as minhas motivações. Por que eu faço o que faço? O que é que me impulsiona a vir aqui à frente e pregar vez após vez? O que é que me motiva a cantar no coral? O que é que me motiva a cantar? Qual é a minha motivação em tudo isso? A casa muitas vezes está cheia de burburinho. A casa muitas vezes tem muito barulho. E Jesus precisa desse tempo a sós, com Ele mesmo e com o Pai. Então a espiritualidade no caminho de Jesus passa pela sinagoga, passa pela casa e passa pelo deserto. Agora gostaria de convidar você para que possamos pensar o que é que significa isso hoje para nós, no século 21. O que é que significa isso hoje para nós? Que características deveria ter uma espiritualidade no caminho de Jesus e que sirva para o nosso viver, que ilumine o nosso caminhar hoje no século 21?
que é que significa isso? Então eu vou propor algumas características de uma espiritualidade no modelo de Jesus e que serve para nós, pode nos iluminar nessa caminhada. A primeira característica, eu diria que a espiritualidade para o século 21, ela precisa fazer o contraponto àquilo que aí está, a essa sociedade do espetáculo. Ela não deve ser uma espiritualidade marqueteira, focada no marketing, nem construir, em fomentar, em criar necessidades nos fiéis, que transformam os fiéis em clientes e criam neles necessidades para depois supri-las. Quando os demônios começaram a dizer quem era Jesus, o versículo 34 nos informa que Jesus não permitia que eles falassem, não permitiam que os demônios falassem. Nos dias atuais, tem demônio sendo entrevistado em canal de televisão. Sabe quanto é que custa 30 segundos na televisão, em horário nobre? Jesus não permitia que os demônios falassem. Hoje ele está indo para os canais de televisão e está tendo espaço, fazendo o seu show, o seu espetáculo. Uma espiritualidade no modelo de Jesus que pode iluminar o nosso caminhar e ser diferente, fazer diferente, tem que fazer contraponto a isso. Não pode ser uma espiritualidade marqueteira. Quando no versículo 38 os discípulos encontram a Jesus disseram para ele: todos te buscam. Ele diz: vamos para outro lugar. Eu tenho de pregar o evangelho, tenho de anunciar. Jesus não entendia nada de marketing, e não somente isso, ele joga contra ele mesmo, porque vamos e venhamos, se você está dando certo em um local, e chega alguém e diz assim: olha, está todo mundo atrás de você, você está na mídia, o que é que nós faríamos então? Deixe pelo menos tomar um banho, colocar uma gravata melhor, alguma coisa. Jesus disse: deixa isso de lado, vamos, meu negócio é a missão. O foco de Jesus está na missão e não na autopromoção. A segunda característica de uma espiritualidade no caminho de Jesus e que pode nos iluminar deve ser uma espiritualidade que é mística, que não despreza a oração que é conversa com o Pai, mas a oração que não é informar a Deus o que está acontecendo no mundo. É oração no dizer de Agostinho. O que é oração para Agostinho? É desejar ardente e continuamente Deus. Isso é oração para Agostinho. Não é informar: Senhor, eu quero dizer para o Senhor que minha mãe está doente ali. Deus já sabe. Deus não precisa de informantes para dizer para ele o que está acontecendo com a sua mãe, com a vizinha, com o vizinho. Mas oração é conversar com o Pai, mas é desejar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, contínua e constantemente. Então, uma espiritualidade para o século 21 que pode iluminar o nosso caminhar deve ser uma espiritualidade mística, que reaprende a essa oração como sinônimo de desejo contínuo de Deus. Uma terceira característica é que deve ser uma espiritualidade relacional, que não me tira do meio do povo, mas que me leva para o meio do povo. Não deve ser uma espiritualidade que me tira da sociedade, mas que, como no modelo de Jesus, me leva para dentro da sociedade concreta, assim como ela é. Veja, Jesus estava no céu e ele sai do céu. Alguém conhece algum local melhor do que lá? E vem para a terra. Então espiritualidade é: saia do seu conforto e vá para a realidade concreta que está aí. É romper barreiras de tempo. Você precisa de tempo, de espaço, os espaços que nos separam para ir ao outro, as barreiras de comunicação. Que idioma, que língua Jesus falava no céu? Chega na terra, tem de aprender um novo idioma. Chega na terra, tem de aprender hebraico, tem de aprender grego, tem de aprender latim, tem de aprender a se comunicar para poder relacionar-se com as pessoas. Então, a espiritualidade no modelo de Jesus, que pode nos ajudar
a fazer diferença no século 21, uma das características é que ela precisa ser uma espiritualidade relacional. Ele se relaciona não só com o Pai na vertical, ele se relaciona com o povo na horizontal, ele se relaciona com os discípulos mais próximos, mas ele também se relaciona com as autoridades do povo. Em quinto lugar, penúltimo lugar, eu diria que uma das características da espiritualidade no modelo de Jesus que pode fazer diferença no século 21 é que ela precisa ser uma espiritualidade missionária. Ele diz: tenho de pregar em outras cidades. Toda pessoa que diz que teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, ela precisa ser incluída na missão, ela precisa se incluir na missão, precisa ir, precisa sair de si mesma. Foi assim com Wesley, foi assim com William Booth, foi assim com Lutero, foi assim com os grandes homens e mulheres de Deus que fizeram diferença em sua época. A espiritualidade precisa nos levar para o meio do povo e nos incluir na missão. Finalmente, eu diria que uma característica indispensável para uma espiritualidade no modelo de Jesus é que ela precisa ser plural. Ela precisa ser essa espiritualidade onde a igreja precisa não nos tirar da realidade, mas nos colocar dentro da realidade. Precisa não nos alienar, mas nos desalienar, nos tirar da alienação. Ela precisa nos levar ao deserto, não para nos afastarmos do povo, mas para ouvirmos melhor a Deus e as nossas próprias motivações. Mas ela precisa nos levar às casas. Zygmunt Bauman, um filósofo, acho que Bauman ainda é vivo, ele é o autor daquele livro O Amor Líquido. Ele fala sobre que o nosso tempo é um tempo líquido. E ele diz que essa liquidez está nos relacionamentos. Você aceita uma pessoa que conheceu ontem, hoje à tarde, aceita no seu Face, e ele é o meu amigo. É um amigo, já está no meu quadro de amigos. Entretanto, aquela pessoa publica algo que você não gostou, você, com a mesma rapidez com que aceitou no seu grupo íntimo de amigos, o deleta com muita facilidade. Então, Bauman diz o seguinte, que este tempo líquido é um tempo de relacionamentos frágeis e passageiros, e que descartáveis e descomprometidos. Por outro lado, Bauman nos ajuda, porque ele diz que a casa é o lugar do parentesco. É o lugar onde, por exemplo, os judeus convidavam os parentes. A casa é o lugar onde você aceita as pessoas como elas são, onde elas vêm e são acolhidas e recebidas, onde os laços são inquebrantáveis, onde não se escolhe, você é seu filho, sua filha. Nós estamos perdendo aquela ideia de irmão, onde passava a fazer parte da família e haviam laços inquebrantáveis. A casa é o lugar onde as pessoas se sentem amadas, ouvidas, amparadas, onde elas sabem que fazem faltas, e também é o lugar onde elas buscam refúgio. Meus irmãos, minhas irmãs, os modelos de espiritualidade são muitos. No modelo de Caim que nós vimos ontem, a espiritualidade é uma espiritualidade doentia, destruidora e traiçoeira. No modelo de Jesus, é um modelo mais integral. Ele passa pelo centro da vida espiritual, passa pelo centro da vida intelectual, passa pelo centro da vida social, passa pelo centro da vontade, mas ele passa também pelos desertos que vêm de vez em quando para você e para mim. É um modelo que nos leva em direção à missão e a um compromisso uns com os outros e com a missão. Nesse instante, eu gostaria de convidar você
para que você possa refletir, não só agora, mas também ao voltar para a sua casa hoje. Possa refletir sobre esses modelos de espiritualidade, esses modelos de santidade, e possa optar pelo modelo de Jesus, que é o modelo que nos leva a um modelo de espiritualidade saudável. Eu vou convidar os pastores que aqui estão para virem aqui à frente, e eu vou orar e depois vou passar a palavra para o bispo. Se alguém, logo depois da oração, gostaria de receber uma oração, gostaria de consagrar a sua vida, gostaria de dizer sim, eu quero me comprometer com esse modelo integral da espiritualidade de Jesus, você tem essa oportunidade. Pai santo e querido, nós te louvamos e te adoramos por aquilo que o Senhor é. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos desafia, nos confronta nos nossos modelos e nos traz e nos convida para virmos de volta ao teu querer e à tua vontade. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui reunido e continua a tratar conosco e com os nossos corações. Aqui à frente, Senhor, estão os teus servos, ministros e ministras da tua casa. Usa-os para a honra e glória do teu nome, para o estabelecimento do teu reino e para a edificação do teu povo. Amém. Ser como Cristo.